Do Maná do Céu para você. Bom dia, Maná de hoje, o Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou estar lendo em Gênesis 3:3. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quando hoje o Espírito Santo falou, né? O Espírito Santo em nossas vidas, ele está falando o quê? Ele está falando do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo está falando dele em nós, né? Ou seja, o Senhor falando do Espírito Santo em nossas vidas. E foi quando o Senhor começou ali, né? Até eu entender que o Espírito Santo falou, não, o Espírito Santo em nossas vidas, por quê? Porque é o Espírito Santo em nós, né? E aí foi quando o Senhor começou a falar, e eu até anotei ali, falando, né? Falando da ordem, né? Porque lembra, do 3 significa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E foi quando o Senhor falando da quarta pessoa, ó, Deus é o primeiro, Jesus Cristo é o segundo, Espírito Santo é o terceiro. E o quarto é eu e você. Por quê? Porque a quarta pessoa, porque o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você. Então foi quando o Senhor explicou, né? Por quê? O que é o que nos dá vida? É o Espírito Santo, né? Que está em nós. Se tirar o Espírito de nós, a gente fica só o corpo. Então é o Espírito que está dentro de nós. E foi quando o Senhor falou, por isso que é uma vida só, né? Porque é um Espírito na minha vida, é um Espírito na sua vida, é um Espírito só, é um só. O Espírito Santo, ele é um só, lembra da Trindade? Eles são um. É um que está dentro de mim e dentro de você, ou seja, é uma vida só. Por isso que só tem uma vida, né? Nós só temos uma vida, depois que a gente morrer, acabou, né? E aí foi quando o Senhor falando, né? Mais ainda, né? Falando do 4, né? Da quarta pessoa. Foi quando o Senhor falou do Espírito Santo em nós, Espírito Santo em nossas vidas. Que o Espírito Santo em nossas vidas é Ele quem faz todas as coisas. Nós não temos poder de fazer nada, né? É Ele que domina todas as coisas. E foi quando o Senhor falando, e hoje falando do 4, hoje é dia 4, e o Senhor está falando aqui, ó, da quarta pessoa, que é o Espírito Santo na nossa vida. Aí foi quando o Senhor falando, né? Mais ainda sobre, né, o Espírito Santo, foi quando o Senhor me levou, né, nos detalhes. Eu fiquei maravilhada. Falando do Espírito Santo, ele nos cura. O que o Espírito Santo faz? Em nós e através de nós. Em nós ele cura, ele restaura e ele liberta. E ali eu fiquei, mas primeiro é liberta, né, Senhor? E aí foi quando o Senhor falou, não, primeiro é cura. Por que a cura? Porque independente se nós queremos ser restaurados ou libertos, o Senhor nos cura. O que basta é a gente ter fé, é crer. Foi quando o Senhor falou, independente se a gente quer seguir Ele, se a gente não quer, independente. O Senhor, ele é tão bondoso e misericordioso que Ele fala assim, só vou te curar se você, né, se você quer me seguir. Não, basta você ter fé. Por isso que o Senhor falou, independente. Primeira coisa que o Senhor faz, né, entre cura, restauração e libertação, é a cura. Foi quando ele falou, independente, né, tô com uma dor e eu creio, tenho fé que o Senhor pode me curar, ele vai me curar. Porque é pela fé que o Senhor faz. Ele vê a fé, né? Se nós temos fé, porque é pela fé. E como que é a fé? É fé até que a gente crê que o Espírito Santo está em nós, né? A gente tem que crer que é através dele, que é ele que faz todas as coisas. E foi quando o Senhor falou, primeiro é a cura. Aí depois o Senhor me explicou da restauração. Por que segundo é a restauração? Porque é Jesus, né? Através de Jesus, é Ele que restaura nós, certo? Por que Jesus que nos restaura? Porque é Jesus que faz todas as coisas, através dele, né? E foi quando o Senhor falando assim da restauração, conhecereis a verdade liberta. E por que a gente fala sempre desse versículo? Porque é a verdade que liberta, né? E foi quando o Senhor falando para mim, não, eu já tô falando da terceira pessoa, mas vamos voltar para a segunda aqui, da restauração. Como que a gente restaura? A gente tem que saber o que aconteceu. Por que tá acontecendo isso comigo? Aí conhecereis a verdade liberta. Aí ela vai fazer a gente conhecer e aí ela vai libertar. Por que vai libertar? Porque a gente vai falar, não quero mais isso não. Se é algo que está nos trazendo uma dor, a gente vai falar, mas por que eu tô com essa dor? Aí é onde vai restaurar, certo? Tô querendo ser restaurada. Mas é por isso? É porque eu como esse doce? Aí, ó.
Ah, esse doce que me faz mal? Então eu não vou querer mais. Aí é onde a gente é liberta. Eu não vou comer mais esse doce, não. Tá me trazendo dor? Já fui curada, voltou de novo? Não, precisa entender. Ah, não quero mais isso, não. E a mesma coisa quando a gente vai ao médico, a gente tá com uma dor, e aí, né, foi quando o Senhor falando mais, né, assim, por exemplo, eu tô com uma dor, então eu vou orar, né, vou orar, eu creio, o Senhor pode me curar, e o Senhor, né, me cura. Vamos dizer que o Senhor não me cura. Então o Senhor vai falar, vai pro médico, e tá tudo bem, porque o Senhor fez o médico, fez a ciência, o Senhor fez todas as coisas. E aí nós vamos pro médico. Aí vai a restauração. O que é o médico? Eu vou saber por que eu tô com essa dor. E o médico vai te falar, olha, é porque você tá com isso, vamos lá, diabetes, não posso comer doce, né, vamos dizer, né? E aí o que você vai fazer? Não vou comer mais. Aí é onde você é liberto. Não quero mais. Aí vem a libertação. Aí você vai falar, não, olha, aí você vai falar, o médico lá me curou. Não, né? Quem fez te curar? Deus. Porque Deus te enviou até o médico, do médico, Deus deu a ciência para o médico, ele te mostrou o que você tem e ali você falou, não quero mais, e você se posicionou, não quero mais isso para minha vida, libertação. E aí foi quando o Senhor falou das 3 esferas, e aí lembra, o Espírito Santo inicia nele, mas depois tem as 3. Aí quando o Senhor falou para mim, tanto a cura como a restauração e a libertação, depende de nós darmos um passo. Nós queremos, estamos com a dor, eu vou no médico, eu vou saber o que é, eu não quero mais, depende de nós. Aí vamos lá pro Senhor, né? Senhor, eu tô com essa dor. Senhor, eu não quero, por que está acontecendo? Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Tudo é o Senhor que faz. Mas nós temos que querer, nós temos que dar nosso passo. Da mesma forma que nós temos que dar nosso passo para aceitar Jesus. Olha que tremendo, né? O Senhor não vem aqui e fala aí, eu estava até falando isso hoje de manhã para minha irmã aqui. O Senhor não quer que o Senhor não fala assim, não, você vai ficar comigo e vai prender nós. Não, o Senhor quer que nós temos prazer de estar com Ele, de estar com a presença dEle. Nós temos que querer estar com Ele. E foi quando o Senhor falando aqui, né, da parte das 4, né, falando da 4ª pessoa, e me levou, né, a falar o que o Espírito Santo faz em nós. Ele tanto nos cura, nos restaura e nos liberta, e através de nós, porque ele nos usa para orar por outra pessoa, mas é o Espírito Santo que está em nós que vai mover com a fé da pessoa. Por isso que a gente não faz nada, a gente ora e Deus faz, se a pessoa tem fé, porque Deus vê a fé dela, né? E aí é o Senhor com ela. Então nós só é um canal, nós só somos instrumento, nós não fazemos nada. Tudo é o Espírito Santo que está em nós e através de nós, né? Mas aí foi quando o Espírito Santo, né, falou mais ainda ali sobre o amor, falando assim, né, você se ama? Eu me amo. Mas você se ama, e foi quando, né, o Senhor começou a falar assim, você me ama como você se ama, ou você me ama como você se ama? É o contrário, entende? Se eu amo o Espírito Santo como eu me amo. Não, eu me amo como eu amo o Espírito Santo. E foi quando o Senhor começou, não sei se ficou meio confuso, mas querendo dizer assim, primeiro, não é eu que tenho, eu não posso amar o Espírito Santo como eu me amo. E sim, eu tenho que amar como eu amo o Espírito Santo. E foi quando o Senhor falou sobre como a gente fala, eu amo o Espírito Santo. Como que a gente ama o Espírito Santo? Fazendo o que agrada a Ele. Obedecendo. Cumprindo os princípios. E foi quando o Senhor falou, quando a gente ama primeiro nós, a gente faz a nossa vontade, a vontade da nossa carne. E foi quando o Senhor ali me levou, né? E agora aqui eu lendo mais ainda esse versículo, foi exatamente isso, só que o Senhor me levou a fazer ele na prática. Foi quando eu estava ali me preparando, o Senhor falou para eu não passar nada hoje, maquiagem, estava iniciando ali, o Senhor falou, pode parar, não vai colocar brinco, não vai passar blanche, não vai passar batom, não vai fazer nada hoje. Hoje você vai sem maquiagem, sem brinco. Aí foi quando o Senhor falou isso, aí eu falei, mas Senhor, né? Vou gravar assim? O Senhor falou sim. Isso é o quê? Aí trazendo para esse versículo, que quando o Senhor fala aqui, né? Que não era para comer. Ou seja, o Senhor falou para eu não passar. E ali o Senhor estava vendo, eu me amo ou eu amo o Espírito Santo? Porque ali eu tinha, ou eu agradava a minha carne, ou eu agradava o Espírito Santo. Como que eu mostro que eu amo o Espírito Santo e me amo? Obedecendo ao Espírito Santo. Falando, não, então não vou passar, tá tudo bem, vou gravar assim.
né? Ou seja, e foi quando o Espírito Santo falou para mim, isso é quando você me ama primeiro, você quer me agradar primeiro. E foi quando o Senhor mas fala, mas eu me amo porque eu não faço mal para mim. Mas não é isso. Só de a gente não fazer o que agrada o Espírito Santo, a gente ir contra, fazer a nossa carne. Porque, ó, qual era? Eu ia querer passar um batom, o que tem? Não tem nada demais, Gê. Mas ali o Senhor estava falando da obediência, que o Senhor falou para não comer. É o não que o Senhor fala. A gente tem que entender que o não do Senhor é a gente falar, não, o Senhor tá falando, tá tudo bem. Agora a minha carne vai falar, não, passa assim, você vai gravar desse jeito? Nossa, desse jeito com essa cara assim, né? Mas é o quê? Aqui foi quando o Senhor falando do amor, quando a gente fala que a gente ama o Espírito Santo, e se a gente ama o Espírito Santo, a gente não quer entristecer, a gente não quer magoar. E foi quando o Senhor falando aqui de não tocar, porque é santo, e que a gente vai, quando que traz morte? Quando a gente desobedece. Quando a gente desobedece, a gente peca, fala do pecado. E aí quando vem a morte espiritual. Porque quando a gente primeiro morre o que? O Espírito. O que é morrer? A gente vai deixando o pecado tomar conta. Ou seja, ali eu já poderia ter desobedecido o Senhor. Eu até iniciei. Quando o Senhor começou a falar, eu falei, mas peraí. Aí foi quando o Senhor falou, não vai passar nada. E o Senhor falou isso. E aí, por quê? Porque o Espírito Santo, ele é santo. E foi quando o Senhor falou, você não precisa fazer nada para o Espírito Santo. Você não precisa passar, não precisa tocar, não precisa fazer nada. Você tem que crer. Olha que tremendo. Porque, ó, eu não precisei fazer nada. Aqui eu estou sem nada. E foi quando o Senhor falou, assim é o Espírito Santo, nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos colocar nada, acrescentar nada. É Ele quem faz todas as coisas. É tremendo, né? E eu fiquei maravilhada, e eu falei, Senhor, o Senhor é demais. E quando o Senhor falou, aí você tem escolha. Se você me ama, você vai me obedecer e não vai passar. Agora, se você não me ama, só fala, você vai agradar a sua carne. Que é o quê? A vaidade, né? E aqui estou eu, sem maquiagem, para fazer a vontade do Pai e dizer, né? E foi quando o Senhor começou a ministrar. Quer vida? Me obedece. Quer morte? Desobedece. Forte, né? E quando o Senhor falou, o Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele está para nos dar vida, né? E aí, o que nós fazemos? Se nós desobedecemos, nós estamos matando o Espírito Santo e alimentando a nossa carne. Tremendo, né? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Espero que, que eu consiga ter passado, né? Mas é o Espírito Santo que fala, então amém. E eu vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, te louvar, te exaltar e te dizer que Tu és bom, digno de toda a honra e toda a glória. Muito obrigada, Senhor. Hoje o Senhor nos levou a entender, Senhor, mais e mais sobre o Teu Espírito Santo que está em nós. Obrigado, Espírito Santo, por ser nosso amigo, por nos avisar, por nos orientar, por mostrar como Tu és importante em nossas vidas, que nós não somos nada sem Ti, não fazemos nada, nada, é tudo o Senhor e é sobre o Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que nos move em nós e através de nós. Queremos ver mais de Ti. Nos usa, nos purifica, nos limpa, nos direciona, nos barra, para que nós possamos ouvir a Tua voz e Te obedecer, e Te agradar e fazer mais e mais, mostrar a Tua glória através de nós. Que o Teu brilho venha resplandecer sobre cada um de nós. Assim é minha oração. Já Te louvo e já Te agradeço, Espírito Santo, por estar em nossas vidas. Obrigada, Jesus, por nos deixar o Espírito Santo aqui para nos guiar. Assim é minha oração. Já Te louvando e Te agradecendo no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau.